Quando a gente pensa em esgoto, as imagens que vêm à nossa cabeça não são lá muito animadoras. Mas com os avanços tecnológicos, essa história mudou e o que antes era um problema agora virou solução. Para explicar para a gente como que o esgoto pode ser benéfico, se transformando, por exemplo, em energia e fertilizante, eu recebo o engenheiro Drauzio Lima, que é diretor executivo da Vogelsang no Brasil. Drauzio, seja muito bem-vindo ao Saneamento de A a Z. Muito obrigado, Tassi. E para passar aqui um breve currículo do Drauzio, ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Pará, com especialização em finanças pela FIE Business School e MBA pela Baldwin Wallace University, nos Estados Unidos. Atuou em posições de liderança em multinacionais como a White Martins e Gerdau, com experiência internacional nos Estados Unidos e Canadá, especialmente nas áreas de vendas técnicas e desenvolvimento de negócios. Desde 2019, é o diretor-geral da Vogelsang no Brasil, subsidiária de uma empresa alemã líder em soluções sustentáveis para saneamento, biogás e agricultura orgânica. E o Drauzio vai explicar para a gente aqui o que é economia circular e como o esgoto, então, se encaixa nesse cenário. A palavra é sua, então, Drauzio. Você já se perguntou o que acontece quando você aperta a descarga da sua casa? Provavelmente vai para o ralo. Mas se eu te disser que no meio dessas crises climáticas, conflitos geopolíticos, escassez de recursos, esse esgoto ele pode ser utilizado como um recurso para gerar energia e fertilizantes. O esgoto nada mais ele quando sai da sua privada, ele vai para uma planta que vai tratar esse esgoto. Essa planta, ela vai separar, então você chega com uma água suja, você sai com uma água limpa e um lodo. É uma massa orgânica, que tem alguns nutrientes ali, tem alguns micro-organismos, e dali, normalmente, ou em geral, isso é levado até um aterro sanitário ou ele é incinerado. Isso tem impactos financeiros, obviamente, mas também muito prejudiciais para o meio ambiente. Em momentos como o que a gente vive hoje, com crises climáticas recorrentes, é muito importante que a gente entenda esse processo. Esse lodo, então, que sai dessa estação, ele poderia, ao invés de ser levado a um aterro sanitário, ele ser conduzido até uma planta, uma outra planta, a gente vai chamar de biodigestor, que é como se fosse uma barriga enorme com bactérias do bem, que vão digerir aquilo ali. Então, essa biomassa ela vai para esse biodigestor, ela vai gerar, então, biogás, vão gerar gases. Esses gases eles são ricos em metano, que podem ser utilizados para gerar calor, que podem ser utilizados para gerar energia elétrica ou até mesmo combustível veicular. Mas, além disso, essa biomassa, essa matéria, esse lodo, quando ele é digerido nesse biodigestor, ele sai e pode ser utilizado, depois de tratado, na agricultura, então como um adubo. Eu chamo a atenção para um ponto que, inclusive, especialistas não se atentam, é que se você pegar esse lodo e misturar com outro lixo orgânico, como restos de comida, frutas, verduras, restos de poda, você vai potencializar a geração desses gases. Então, aumentei a produção do meu gás e vou melhorar a qualidade daquele fertilizante que está saindo. Então, o que a gente precisa, nós como sociedade, precisamos estar atentos que existem recursos que são escassos e podem ser reaproveitados. E aqui é um exemplo muito bom do esgoto. Ele deixa de ser um problema e passa a ser parte de uma solução importante para um problema tão grave que afeta a nossa sociedade hoje. Onde essa tecnologia já é realidade? Olha, nós temos projetos no Brasil, inclusive, mas recentemente nós comissionamos um sistema, uma planta que tem um padrão internacional, fica na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que lá ela recebe lodo de diversas estações de tratamento de esgoto e também lixos orgânicos que ali são então processados e tem toda essa cadeia de economia circular que a gente comentou. E para deixar o assunto ainda mais didático para quem nos acompanha, a gente ouve falar em fertilizantes que são usados em plantações, em
plantas mesmo dentro das casas que utilizam fezes de alguns animais. A gente observa que é um produto escuro, tem um cheiro forte, mas nem tanto, porque há algumas misturas ali. É mais ou menos esse o caminho dessa tecnologia? Olha, nós somos animais também, então a fonte é a mesma. É uma biomassa, é uma matéria orgânica que vai ser utilizada como fertilizante. A questão do odor, a questão do tratamento de patógenos, enfim, de diversos contaminantes possíveis, tecnologias existem, elas estão aí para que a gente possa tratar e utilizar da melhor forma. Então, sim, é possível, isso é uma realidade em outros países, é uma realidade também aqui no Brasil. E a gente espera que elas possam se tornar mais frequentes. E o que precisa ser feito do ponto de vista de governança, empresas, para que essa tecnologia se torne uma realidade em todo o país? Olha, a gente precisa do poder público para que regulamentações sejam ajustadas, a gente precisa de, muitas vezes, subsídios para que possam motivar esses tipos de tecnologia, né? E também a população, a sociedade como um todo, entendendo e cobrando o poder público para que novas tecnologias sustentáveis possam ser mais relevantes e, com isso, a gente enfrentar, por exemplo, as crises, esses conflitos, escassez de recursos, como a gente comentou, mas, sobretudo, as crises climáticas que nós enfrentamos. A gente está falando de um assunto que diz respeito à economia circular, que é um tema macro. Falta a gente discutir mais a economia circular nas escolas, nas universidades, no nosso país? Com certeza, Thales. Creio que a educação é a base para que a gente possa transformar a nossa realidade, né? E começar desde cedo, não tem dúvida que o resultado é um projeto de longo prazo, mas precisa começar nas escolas, sim. Muito bem, esse então foi o Drauzio Lima, que deu essa aula para a gente sobre economia circular e como o esgoto adotou esse novo papel dentro do saneamento. Este então foi o saneamento de A a Z, explicando o saneamento aí para todas e todos, uma iniciativa da TV Água e Saneamento da AESABESP. Muito obrigado e até a próxima.